Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus em Blumenau, e nesse vídeo a gente vai estar tratando da lição de número 5 da classe dos adolescentes. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre Adolescentes da Bíblia. Então, ao longo de todo esse trimestre, nós já estamos estudando e vamos continuar estudando até o final vários personagens da Bíblia, várias histórias da Bíblia, várias pessoas que aparecem na palavra de Deus, que aparecem no plano de Deus, no propósito de Deus ao longo de toda a história. E como Deus agiu, como Deus cuidou de cada pessoa, como Deus chamou, capacitou e efetivamente usou cada pessoa. Como eu comentei, nesse vídeo a gente vai estar fazendo a respeito da lição de número 5, que tem como tema Ouvir o Teu Chamado. Nessa lição a gente vai estar conversando a respeito da história de Samuel, uma pessoa muito importante para o plano de Deus. Ele foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, e Deus chamou e usou ele de muitas formas diferentes. De uma situação meio inusitada, ele acabou se tornando o sacerdote de Israel, sem ter sido da linhagem de Arão. Se você ler a história, vai estar contando tudo certinho. A gente também vai explorar um pouco disso agora na nossa aula. Então vamos estar começando. O texto bíblico dessa lição é 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 até o 21. O destaque é: então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois teu servo está escutando, respondeu Samuel. Os objetivos dessa lição são compreender que Deus tem um chamado especial para cada um de seus servos. Segundo, refletir a respeito da responsabilidade de ser um profeta de Deus. E terceiro, adquirir intimidade com Deus. Quais são o que querem dizer esses objetivos da lição para a gente? Na nossa aula, praticamente. Deus tem um propósito para cada pessoa que Ele chama para si, para cada pessoa, para cada crente, para cada cristão. E muitas vezes nós temos dificuldades em estar identificando esse nosso chamado, em estar obedecendo e até assim, às vezes até por dúvidas de o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, será que Deus tem algo para mim? Nessa lição, a gente vai estar conversando sobre os adolescentes, sobre isso com os nossos adolescentes. Principalmente essa questão de chamado, a lição vai conversar bastante a respeito de profecia. E eu queria... e o terceiro objetivo, eu achei que ele mescla muito bem os dois primeiros. Adquirir intimidade com Deus. Você só pode seguir de forma fiel, de forma leal, de forma excelente o chamado que Deus te deu se você tiver intimidade com Ele. Você só pode ser um profeta prudente, que realmente fale da palavra de Deus para as pessoas se você tiver intimidade com Deus. E na sessão Quebrando a Rotina, a lição essa semana propõe que você faça uma conversa com seus adolescentes. Eles estão passando por muitas mudanças, estão passando por muitas coisas que estão mudando não só no nosso mundo, mas também na vida deles, talvez na família deles. Quanta coisa tem sido acelerada nos dias de hoje. E às vezes nós não conseguimos acompanhar, imagine eles, que às vezes ainda estão aprendendo muita coisa, descobrindo muita coisa. Nós precisamos mostrar para eles e orientar eles. Então, na sessão Quebrando a Rotina, ela pede que você faça uma conversa com eles a respeito de pessoas que Deus chamou ao longo da Bíblia. Ali diz que você divida a sua classe em grupos. Você também pode estar fazendo isso num grupo só e falando de várias pessoas diferentes. Se você for dividir a sua classe em grupos, eu até pensei em alguns personagens que você pode estar usando. Paulo, Moisés, Davi, Mateus, o autor do primeiro evangelho, Gideão, Josué, Abraão, Jonas e Neemias. São algumas pessoas que foram chamados por Deus de forma muito diferentes, para coisas diferentes, com objetivos diferentes. Então você vai ter bastante coisa para trabalhar com eles. E para você estar passando para os seus adolescentes
Porque se você simplesmente chegar e dizer, ó, tá aqui a referência bíblica, tá aqui o personagem, estudem como Deus chamou ele, talvez eles fiquem um pouco perdidos. E é muito importante nessa revista. Como a gente já comentou em alguns outros vídeos, qual o objetivo desse trimestre? Seus adolescentes já conhecem provavelmente quase todas as histórias que estão aqui. Quase todas as histórias que estão aqui. Então por que repetir, estudar elas novamente? Como eu já comentei no último vídeo que eu fiz, eu sei que outros professores também já falaram, o objetivo aqui nesse trimestre não é contar historinhas. O objetivo é ensinar seus adolescentes a se aprofundarem na palavra de Deus, a estudarem de forma mais profunda, correta e eficaz a palavra de Deus. Que eles consigam começar aos poucos a ler a palavra e aprender o que Deus tem para a vontade deles. Porque às vezes, num primeiro momento, pode ser um pouco difícil para um adolescente, para um novo convertido, mas nessa revista você vai estar com o seu adolescente, lendo a palavra. Se você for ver os textos bíblicos, as leituras semanais, elas costumam ser mais longas, 7 versículos, 10 versículos. Aqui tem 20 versículos nessa lição. Por quê? Para que você consiga realmente estudar aquele texto com o seu adolescente. Então, para isso, além dos personagens que eu já comentei, eu sugiro algumas perguntas que você pode passar para os seus adolescentes. Como Deus chamou aquele personagem? De que forma que Deus falou com ele? Será que Deus falou com ele diretamente? Será que Deus usou um anjo? Será que Deus usou algum profeta? Será que Deus... Como é que Deus chamou aquele personagem? Para o que Deus chamou o seu personagem? Por exemplo, Deus chama Abraão para ser o escolhido de onde ele criaria o seu povo. A partir da descendência de Abraão, ele escolheu o seu povo. Jonas foi chamado para entregar uma mensagem de juízo de Deus sobre Nínive. Gideão foi chamado por Deus para salvar o povo de Israel da mão dos ímpios, dos incrédulos ali da região que estava dominando o povo. Todos eles foram chamados de formas muito diferentes, de formas muito peculiares para cada um. Terceiro, o personagem teve dúvidas. Porque às vezes, quando a gente vai ensinar os nossos adolescentes, os nossos adultos, a gente ouve nas pregações de que você tem que ter fé e vai, e siga em frente, e não duvide, e vai em frente. Será que esses personagens não tiveram nenhuma dúvida? Eu já ouvi, você tem que ter a fé de tal pessoa, simplesmente faça, Deus mandou. E muitas vezes eu não vejo isso na Bíblia. Você vê Deus chamando Moisés. Moisés tenta de toda forma convencer Deus de que ele não era a pessoa certa. Moisés tenta convencer Deus de toda forma de que ele não era a pessoa certa. Ele tem muitas dúvidas dentro de si. Ele tem muitos questionamentos e Deus é misericordioso. Deus é amoroso e responde a cada um e vai quebrando cada uma dessas coisas até que ele diz, então vamos lá, se tu estiveres comigo, então eu irei. Onde Deus chamou? Quarta pergunta. Onde Deus chamou cada um? Moisés Deus chamou no Monte Sinai. Gideão foi chamado quando estava no lagar de uva, de amassar uvas. Estava moendo trigo. Paulo foi chamado em uma viagem. Davi, ele estava pastoreando ovelhas e foi chamado de volta à sua casa. Cada um tem uma situação muito diferente, muito específica. E quinta pergunta, Deus prometeu algo para essa pessoa? Talvez não necessariamente algo para si, mas algo para outros. Será que Abraão, nós sabemos, Deus prometeu que a descendência dele seria muito grande e ela seria escolhida por Deus. Moisés prometeu que Deus promete que salvaria o povo de Israel. Neemias, Deus chama para que ele reconstrua a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém. Cada um Deus trata de forma muito peculiar e muito específica. É muito interessante você estar observando isso com os adolescentes. Peça que eles escrevam isso numa folha e depois converse com eles, vejam o que eles responderam. Isso vai estar ajudando eles até, talvez, um estudo próprio deles, futuro, estarem tirando suas próprias conclusões, aprendendo a extrair os ensinos da Bíblia por si mesmos. E aqui nós vamos entrando no conteúdo, efetivamente, digamos assim, da lição. Ela começa contando a história de Samuel. Ao longo das páginas da lição, você vai ter a história de Samuel em alguns comentários. Então é importante que você, professor, passe coisas além do que a leitura da lição. Se você talvez só fizer a leitura da lição, ela não vai te passar muita coisa além daquilo que seu adolescente já conhece.
da escola bíblica infantil, dos cultos infantis, o culto das crianças. Então é importante que você use isso como guia, e ela foi desenhada exatamente para isso. Você vai usar como guia e você vai estar passando conteúdos a mais. Tem os auxílios, são muito bons os auxílios teológicos e os subsídios que essa lição está dando, né, nessa lição 5. Você pode estar passando muito conteúdo sobre o tabernáculo, sobre o templo futuro que depois aconteceria, sobre o ofício do profeta. Você vai ter bastante coisa extra para passar para os seus adolescentes. E começando a lição, ela fala: Samuel ainda era um menino. Muitas vezes, nossos adolescentes ainda pensam: mas será que Deus quer me usar? Eu sou tão novo. Será que Deus quer me usar? Eu não fiz muita coisa na vida até hoje. Não tenho muita experiência, não tenho muita prática das coisas. Mas aqui a gente já começa aprendendo. Deus não faz diferença da idade de cada pessoa. Deus quer usar todos os cristãos, Deus quer usar todos aqueles que Ele chamou para si, que Ele salvou, todos os salvos. Deus deseja usar poderosamente todas as pessoas. Independente da idade, independente do sexo, menino, menina, independente da região onde você mora. Talvez você está em Blumenau, não, em Santa Catarina, talvez você está assistindo isso lá do fim do Amapá, de uma região muito distante. Deus quer usar onde você está. Deus construiu todo o plano da história e Ele tem um chamado para você. Talvez você não vai se tornar um grande pregador, um grande profeta, talvez sim, mas de toda forma, Deus tem um propósito para você. Deus escreveu a história e Ele, com certeza, estou convicto de que Ele fez também isso com você em mente. Não para nos colocarmos no centro, mas Deus tem prazer em usar o seu povo. Deus tem prazer em mover a história através daqueles que Ele ama. E aqui fala: o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Mesmo ainda adolescentes, podemos ouvir a voz de Deus e sermos usados por Ele. Converse com o seu adolescente. De que formas Deus já tem usado adolescentes na sua cidade? Aqui em Blumenau é muito forte os grupos de células nas escolas. Deus tem levantado adolescentes para estar formando células nas escolas. Eles se encontram normalmente uma vez por semana, trazem um louvor, algum deles traz uma palavra, fazem alguma leitura bíblica, mas toda semana eles se encontram, eles conversam, se encorajam, tem o seu momento devocional dentro da escola, no intervalo, e de alguma forma que eles consigam desenvolver ali. Isso tem até ajudado muitos grupos de adolescentes a estarem se expandindo, porque isso é um momento de evangelismo, de uma oportunidade de evangelismo muito grande. Ali todos os alunos estão vendo, talvez algum vai querer participar, que nunca vai ter coragem de ir numa igreja, mas ele vai ali na célula, vai começar a ir na célula e vai começar se rendendo aos pés de Cristo, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito bom, ver que Deus tem usado nossos adolescentes para isso. E em seguida, nós temos ali no primeiro tópico da lição, Deus aparece a Samuel. Ali na Quebrando a Rotina, a gente já conversou com os adolescentes de que forma que Deus apareceu para outros personagens. Eu acho interessante que você, nessa sessão, ali antes, não coloque Samuel nos personagens. Por quê? Porque eles já vão estudar esse personagem ali ao longo da revista, da lição hoje. Você pode colocar outros, mesmo alguns que já apareçam na revista, você pode estar colocando também, porque você vai estar, pelas perguntas que eu passei, eles podem estar olhando com um outro olhar talvez aquele personagem que eles já estudaram. Deus aparece a Samuel, Deus chama Samuel enquanto ele estava indo dormir, ele estava dormindo, em algum momento ali da noite. E por 2 vezes Deus chama Samuel, Samuel vai até Eli, e ele diz: não, eu não te chamei, volte a dormir. Na terceira vez, ele tem sensibilidade do Espírito Santo e ele diz: Deus está te chamando. E aí uma primeira lição que a gente tem que tirar disso. Eli tinha sensibilidade para saber que Deus estava chamando Samuel, mas Eli não praticava seus ensinos. Ele tinha sabedoria para chegar para Samuel e dizer: Deus está querendo falar com você, mas ele não teve sabedoria para educar a sua própria casa. E como isso é triste. Um sacerdote de Deus que deveria estar servindo a Deus, adorando a Deus com os sacrifícios, as ofertas do povo, e ele não tem sensibilidade, não tem
sabedoria para ensinar seus próprios filhos. Ele ensinou a outro, Samuel, que tinha sido um rapaz que foi consagrado a Deus, que ele amava muito, mas os da sua própria casa, ele não teve sabedoria. Que oportunidade que você tem para estar passando para os seus adolescentes. Talvez tenha adolescentes que estão dentro da igreja, filhos de pessoas que têm cargos em ministérios, mas não é porque aquela pessoa é consagrada que talvez você já tenha automaticamente uma vaga no céu, uma experiência com Deus garantida. Não, Deus chama cada um conforme Ele quer. E uma coisa que eu acho muito interessante, qual seria a nossa reação no lugar de Samuel? Se Deus, você ouvisse 2 vezes, 3 vezes, alguém te chamando de madrugada, você fosse até alguma outra pessoa conhecida, se você me chamou, e essa pessoa no fim dissesse, Deus está te chamando, diga, fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Será, o que se passaria na cabeça? O que será que se passou na cabeça de Samuel? Será que Samuel não entrou em crise? Ora, eu acho que se alguém chegasse e dissesse para mim, tal hora Deus vai te chamar e falar contigo. Ia ter um troço. Com perdão da palavra, irmãos, a gente tem muita sensibilidade também, mas não é uma coisa tão banal, tão cotidiana, tão corriqueira. É o Deus Todo-Poderoso falando conosco, e é uma coisa maravilhosa, que Deus fez isso e eu creio que ainda faz. E uma lição que a gente já pode ter, Deus já tem chamado os seus adolescentes, Deus já chamou você aí para estar sendo o professor deles, para estar ensinando eles, guiando eles, orientando eles, pastoreando o coração deles, a mente deles para a palavra de Deus. Deus já chamou você, professor. Deus já chamou. Talvez Deus nunca falou com você diretamente, assim como Deus nunca chegou e falou para mim, disse, Nicolas, eu quero que você grave as aulas para a escola bíblica. Deus pode ter chamado você de outra forma, através da palavra de Deus, a profecia que nós temos. Deus me chamou através da igreja. O pastor chegou e disse, Nicolas, você estudou, você tem interesse pela palavra? Você tem interesse em estar participando desse projeto? Eu disse, não, vamos participar, a gente estudou para isso, horas. A gente tem experiência com adolescentes antes, muito antes até de eu começar a gravar, eu já trabalhava com adolescentes na igreja, no ministério aqui em Blumenau, nós temos o Escotinho, um grupo escoteiro, que eu até já comentei numa lição bastante tempo atrás, já falei sobre o grupo. Mas a lição é, Deus já tem nos chamado. E como nós temos reagido a isso? Como será que Samuel reagiu ao chamado de Deus naquele momento? E como nós temos reagido hoje ao chamado de Deus? Deus tem chamado o seu adolescente de alguma forma, seja para alcançar a família dele, seja para orar pela família dele, seja para orar pelos amigos dele, seja para abençoar a sua igreja cantando, louvando, seja para abençoar a sua igreja sendo um bom cristão, sendo um bom amigo para outras pessoas, abraçando e recebendo e colocando essas pessoas na comunhão dos santos. Deus já tem chamado. E como nós temos reagido? Será que nós não deveríamos, às vezes, reagir como Samuel? Olha, Deus está me chamando para isso. Com temor, mas de forma extremamente reverente, Deus chamou Samuel de uma forma um pouco mais mais visível, de uma forma mais audível, verdade, mais perceptível. Essa é a palavra que estava me fugindo. O nosso, talvez, ele não seja tão perceptível, apesar de que eu acredito que é, sim, muito claro. Deus chama cada um dos seus. Mas a nossa reação deveria ser, talvez, parecida. Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer me usar. Ele poderia fazer isso por si, mas Ele me ama a ponto de querer me usar e querer me guiar e querer que eu também oriente outras pessoas. E nós vamos... mais uma pergunta. De que forma Deus tem chamado o seu adolescente? De que forma você tem chamado seu adolescente à comunhão com Deus, ao serviço para Deus, ao serviço para a igreja? E nós vamos aqui para o segundo ponto. Fala, ó Senhor, o seu servo está escutando. Aqui, especificamente, vai falar o que Samuel fez após ser chamado por Deus, novamente. Após ele ter ouvido a mensagem, o que ele fez? Ele entregou isso a Eli. Não era uma mensagem de juízos para a família de Eli. E eu quero que você converse com o seu adolescente. Qual é a nossa reação ao chamado de Deus? Deus tem chamado todos nós para o evangelismo, para estar conquistando pessoas, conquistando o perdido. Nós temos feito isso. Seu adolescente, talvez ele se engajaria em alguma atividade de evangelismo com a sua igreja.
Deus chama todos nós à oração, a orar sem cessar, a estar sempre em comunhão com Deus, a leitura da palavra, como nós temos reagido, o que nós temos feito. Deus tem chamado, Deus tem falado, Deus tem orientado. E o que nós temos feito? Samuel agiu de forma obediente, de forma leal, de forma sincera, de forma honesta com Deus. Ele obedeceu ao chamado de Deus. Será que nós temos obedecido? Samuel era tão novo, ou até mais novo que os seus adolescentes. Talvez eles possam dizer, não, mas eu sou muito novo, não, mas eu não tenho experiência. Samuel era ainda mais novo, era ainda mais inexperiente. Provavelmente ele era só uma criança na época. Mas Deus ainda assim o usou e ele se colocou à disposição de forma obediente, de forma temorosa, de forma leal a Deus. Nós já temos a profecia. Talvez Deus não precise chamar o seu adolescente pelo ouvido. Deus já falou aqui, tem 1000 páginas de profecia aqui. Mas a gente normalmente não conhece nenhuma parte disso. Quantos adolescentes têm o hábito, não vou dizer nem de ler a Bíblia inteira, mas já têm o hábito de ler regularmente a palavra de Deus? Será que os seus adolescentes não conhecem a Deus só de ouvir, só do que eles conheceram no culto infantil, só do que eles ouviram na escola bíblica, mas não conhecem a Deus por si, nunca ouviram Deus falar através da sua palavra? Deus já tem falado, Deus já tem chamado, Deus já tem orientado. Deus também quer usar adolescentes cheios do Espírito Santo. Como eu já comentei, aqui em Blumenau, Deus tem se movido através dos adolescentes. Adolescentes convidando outros amigos para estarem vindo nas células, também nos grupos na igreja, nos encontros. Congregações onde os adolescentes já não cabem mais na sala onde eles fazem seus encontros. Alguns vão ter que construir, reformar a igreja para estar construindo uma sala maior para fazer seus encontros. Alguns estão mudando o dia do encontro para poderem usar a nave do templo, porque não cabe mais na salinha, não cabe mais lá onde eles faziam. Deus tem movido um verdadeiro avivamento, trazido arrependimento, salvação na nossa cidade aqui. Deus quer usar também adolescentes na sua. Deus tem prazer em usar adolescentes cheios do Espírito Santo. E Samuel, um profeta respeitado em Israel. Nesse terceiro tópico da lição, ele já vai falar mais sobre o chamado de Samuel enquanto profeta. Eu aproveito que você use essa oportunidade para estar falando da vida de Samuel, além daqueles primeiros capítulos ali onde da mãe dele que consagrou ele a Deus, e depois onde Deus chamou ele e ele entregou. Tem muito mais coisa depois disso na história de Samuel, e você pode estar usando isso usando esse momento onde fala sobre o ofício dele enquanto profeta, para estar expandindo a história, para estar conhecendo muito além. Porque o seu adolescente provavelmente só ouviu a história de Samuel pequeno na escola, seja na escola bíblica para as crianças, seja no culto infantil, mas provavelmente nunca ouviu da história de Samuel adulto. Samuel é um servo de Deus excelente, extremamente fiel, extremamente piedoso, e que permaneceu firme por toda a sua vida à vontade de Deus. É importante que você expanda isso até para os seus adolescentes começarem a aprender como Deus quer que eles ajam ao longo de suas vidas. Seus alunos estão aprendendo a caminhar com Deus. Eles estão numa idade onde tudo eles estão aprendendo. Eles talvez não sabem para onde ir, não sabem como caminhar, não sabem o que fazer, como fazer, por que fazer. E você talvez pode ter essa oportunidade para estar ensinando um pouco mais disso. Mas, professor, é muito importante que você seja o guia dos seus alunos. Deus chamou você, professor, para estar guiando os seus adolescentes, para estar orientando, ensinando, para estar caminhando lado a lado com eles, de mãos dadas, mostrando, assim, quando surgir uma dificuldade assim, você pode fazer isso, aquilo. É dessa forma que talvez você vai ter que reagir a alguns desafios. É dessa forma que Deus talvez vai te chamar para estar operando, para estar fazendo a sua vontade. Tudo foi criado com um propósito. Cumprir o nosso chamado deve ser algo diário. O chamado de Deus para Samuel não foi algo que começou simplesmente quando ele era criança e nunca mais aconteceu, não. A partir daquele momento, por toda a vida de Samuel, Deus o usou de forma poderosa, de forma tremenda. Talvez nem sempre como profeta,
nós só vamos ter relatos de Samuel como profeta quando ele já era bem mais velho na Bíblia. Talvez Deus chamou naquele momento e alguns outros, mas de forma excelente também no dia a dia de Samuel. Samuel era um sacerdote, então Deus sabia que a vontade dele, de Deus para ele, o chamado de Deus para ele, é que ele cumprisse o ofício dele de sacerdote de forma excelente, de forma piedosa. Então, nosso chamado também é algo diário. Talvez seu adolescente está perguntando, mas o que Deus quer que eu faça? Ora, ele já não está estudando na escola secular, Deus está chamando ele para ser um ótimo aluno. Seu adolescente já não está indo na escola bíblica toda semana, Deus está chamando ele para ser um ótimo aluno, um ótimo amigo, um ótimo filho. Deus pode também dar dons para os seus alunos. Glória a Deus, eu creio que ele pode, que ele ainda faz. Mas é muito importante que a gente consiga também ter esse discernimento de perceber no nosso dia a dia para onde Deus está nos guiando, para onde Deus está nos levando, para onde o que Deus está fazendo conosco e através de nós todos os dias. Isso é muito importante que seus adolescentes sempre estejam muito conscientes. Tudo foi criado com propósito, todos nós, tudo foi feito com propósito. Talvez o seu adolescente ele ache que, Deus não pode me usar, Deus não vai querer me usar, eu tenho muitos defeitos, muitas falhas. Não, ele está aqui, ele foi salvo pela graça de Deus. Então Deus tem propósito para ele, Deus já chamou. Seja fazer missões, a palavra diz que todos nós devemos, existem diferentes formas, você provavelmente já ensinou ele sobre isso, seja de outras formas que Deus pode estar guiando, até de forma sobrenatural. Mas como é que nós podemos entender a vontade de Deus na nossa vida? E aí nós voltamos no terceiro objetivo da nossa aula, adquirir intimidade com Deus. Seu adolescente precisa ter intimidade com Deus. Qual a melhor forma de você incentivá-los a ter intimidade com Deus? Tenha você, professor, intimidade com Deus. Seus adolescentes não vão buscar intimidade com Deus se você não o tiver. Como tem estado a sua vida espiritual, professor? Você tem sido fiel nos seus devocionais, na sua leitura da palavra, na sua oração? Ou será que você tem sido vacilante? Porque, ora, se você talvez está sendo vacilante, um dia eu faço, o outro não, o outro também, como esperar que o seu adolescente adquira esse hábito, ele tenha esse hábito? Talvez você pense, ora, mas eu não queria isso de adolescente, então para mim hoje é muito difícil. Não, o Espírito Santo ele quer criar também essas raízes em você e ele pode te ajudar nisso. Coloque em oração. Peça a Deus, eu preciso ter mais intimidade contigo, mais tempo contigo. Dedicar tempo contigo, tirar aquela meia hora, aquela uma hora, não simplesmente te dar a sobra do meu dia. Ensine o seu adolescente, tenha você também testemunho de vida para estar passando para o seu adolescente. Isso é muito importante e às vezes é o que eu mais vejo que os adolescentes têm falta, de pessoas em que eles possam se espelhar. Muitos adolescentes não têm pais cristãos em casa, não têm amigos cristãos próximos, não têm parentes cristãos próximos, eles vão se espelhar em alguém. Que sejamos nós professores, sejamos nós líderes, sejamos nós cristãos mais maduros e piedosos. Porque se ele não puder se espelhar em nós, ele vai se espelhar em alguém do mundo. E que Deus tenha misericórdia de nós, nós perdemos alguns adolescentes por não termos testemunho de vida. Isso é muito importante, irmãos. É uma coisa que eu já sou líder de adolescentes há 7 anos. E é uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse tempo. Seus adolescentes vão seguir exemplos. Tomara que seja o seu, tomara que seja do seu líder, do seu pastor. Tomara que seja daquele amigo cristão que ele tem, que é extremamente fiel a Deus, extremamente piedoso. Tomara que seja alguém que sirva a Deus, porque é muito triste quando os nossos adolescentes seguem exemplos que não servem a Deus, porque eles acabam se afastando e nós muitas vezes acabamos perdendo eles. Que nessa lição os seus adolescentes possam aprender muito com a vida de Samuel. Ele foi fiel e obediente em tudo que Deus ordenou. E eu queria repetir uma frase que eu já falei antes. Deus tem prazer em usar o seu povo, em cumprir o seu propósito através de seus filhos. Deus tem chamado você, tem chamado seus adolescentes. Converse muito sobre chamado. De que forma Deus tem chamado seus adolescentes? De que forma Deus chamou você para estar dando aula na escola bíblica? Não foi o pastor, não foi o líder, não foi a necessidade, não foi a falta de outro professor. Deus chamou você para estar ali dando aula para aqueles adolescentes. Ele tem controle de toda a história. Não foi um mero acaso, não foi um erro, não foi um engano.
Não foi um castigo que talvez o seu professor deu. Ah, você queria os jovens, mas você não aguardou o seu professor e você foi para os adolescentes. Não, Deus te colocou naquele lugar. Deus já te chamou. E que isso sirva de exemplo para seus adolescentes verem o quanto Deus tem o chamado todos os dias, no dia a dia deles. Deus poderia estar fazendo tudo por si mesmo, mas escolhe fazer através de nós. Que privilégio enorme nós temos, sermos usados pelo Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente vai terminando mais uma classe, que vocês e seus adolescentes possam obedecer aos chamados de Deus todos os dias. Que Deus abençoe você e sua classe, você e sua família, que Deus, você professor, você professora, possa cada dia mais estar crescendo em intimidade com Deus, crescendo em comunhão com o Espírito Santo, crescendo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para que cada dia mais seus adolescentes possam se espelhar em você, possam imitar você, porque você é um imitador fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe seus alunos. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando nos comentários ali no YouTube. Se inscreva no canal se você está assistindo pelo YouTube. Assim você pode ter acesso a mais outras videoaulas de outras classes e também as pregações aqui do nosso Templo Sede, que eu tenho certeza vão ser ricamente edificantes para a sua vida. Se você também está assistindo pelo site da Escola Bíblica, lá tem o material escrito, e também você pode deixar dúvidas ali pelos comentários da lição, que aos poucos nós sempre vamos acompanhando ali 1 ou 2 vezes por dia e vamos respondendo para cada pessoa que vai surgindo com dúvidas. Que Deus abençoe você e até uma próxima lição.